Bom, eu vou começar a bater um papo com vocês. Já comecei um pouquinho antes de começar a gravação. Primeira coisa que eu quero falar sobre a Viviane, né? Eu vou falar bem brevemente. Eu sou a Viviane, eu já sou enfermeira desde 2005, já estou na auditoria 10 anos. Na assistência eu fiquei, mas depois que meu filho nasceu, eu não trabalhei durante 2 anos, mas quando eu estava na assistência ainda eu comecei a pós-auditoria, que eu vi aquelas enfermeiras arrumadas, lindas, chegando no hospital, de salto alto, bolsinha tiracolo, vi um prontuário ir embora, e eu comecei ali me interessar nisso, não aguentava mais plantão, trabalhar final de semana, carnaval, ano novo, Natal. E aí eu vi essas enfermeiras e uma vez eu conversando com uma delas, que foi a Bia, ela chegou para mim e perguntei para ela como é que era. E aí ela falou que era muito melhor trabalhar com uma auditoria. Na época, a auditoria era muito mais fechada do que agora e muito melhor de se trabalhar em questão de carga horária. Porque iam enfermeiros auditores lá, isso foi em 2010, se eu não me engano. Não, 2008, 2009. E aí eu decidi fazer a pós-auditoria e quis, né, me dar essa chance. Só que a auditoria, ela é muito fechada. Então, o que que acontece? Quando acontece isso, quando você entra para a auditoria, você não sai mais, mas também para entrar é um pouco desafiador. E eu terminei a pós em 2012, quando foi em 2015 eu consegui meu primeiro emprego como auditora e estou até hoje na auditoria. E nessa caminhada, fiz, trabalhei em hospital, em operadoras, fiz auditoria externa. Tenho a minha página no Instagram. Os meus cursos, eles são desde 2020 que eu dou. Eu dei muitos anos curso ao vivo, não tinha nenhum gravado. E quando foi em 2024, eu me desafiei e fiz o meu primeiro curso gravado, que foi o de OPME, nas cirurgias de grande complexidade. E depois eu fiz de auditoria de contas hospitalares, de glosas hospitalares. Então, esses três cursos meus são gravados. Fiz um workshop de auditoria ao vivo, isso deve que tem 2 meses. O que que eu fiz? Deixei gravado e botei na plataforma. E eu tenho mais dois e-books, que é o 81 Passos, que foi meu primeiro e-book que eu fiz para minha página. Que ele fala, né, dos 81. Eu tenho 81. Eu posso até mostrar aqui para vocês no final, assim, depois. E tenho também um e-book de OPMEs nas pequenas cirurgias, né? Então, cirurgia geral, essas pequenas, urologia, eu tenho os OPMEs que são utilizados nessas especialidades. Então, eu tenho todo esse material disponível, né, para todos, fora as redes sociais que eu também coloco conteúdo. Então, esse aqui é um pouquinho da Viviane, né, que espero que vocês me conheçam mais, me sigam, e espero que hoje seja assim, um dia, uma aula proveitosa para você, né, que eu trouxe mais para você, para conhecer você e para você me conhecer também, né? Porque eu acho, porque às vezes eu sinto muita falta. Eu sempre tive muito ativa, sempre fiz live, sempre fiz aulas gratuitas, né, aqui para poder mesmo estar junto, né, com todo mundo e ter essa troca, tá? Aqui a Vânia colocou aqui nos comentários que ela vem passar aqui rapidinho só para prestigiar. Os cursos me ensinaram muito, só tenho a agradecer. Obrigada, Vânia, obrigada mesmo. É, Eu fico muito feliz, sabe? Porque esse é meu objetivo mesmo. Esse é meu objetivo de levar o que foi de experiência para mim, o que foi válido para mim, que me fizeram estar desde 2010, mentira, gente, 2015, na auditoria. Então, isso para mim é muito válido, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer conteúdo para você. Agora aqui eu vou trazer muito conteúdo que eu acredito que vai dar um boom na sua cabeça. Deixa eu só pegar aqui. Amei esse feedback. Deixa eu botar aqui no.
eu ver, cadê? Só botar aqui, gente. Feedback. Hum. Então vamos lá vamos começar a nossa aula. Bom, vamos começar, porque eu acho que vai vir conteúdo aqui para a gente bater um papo. É mais um bate-papo mesmo que eu quero trazer para você. E o tema da nosso aulão de hoje é o que ninguém te ensina sobre contas hospitalares, OPME e glosas. Por que que eu quis trazer isso? Porque isso mudou o meu jogo. Esse é o jogo para você dominar qualquer especialidade. Eu falo isso por quê? Porque quando eu comecei na auditoria, lá em 2015, que na verdade eu era analista de contas médicas de uma grande seguradora, quando eu entrei, e foi meu primeiro emprego, eu tinha feito cursos, eu tinha feito curso de faturamento, glosas, e conheci um pouco das ferramentas que eram utilizadas para realizar a auditoria. O meu olhar bastava só que eu tinha que ter um olhar clínico, em cima de uma conta hospitalar, em cima de um prontuário, em cima do que eu iria auditar. E aí também a boa vontade para revisar uma conta. Ou seja, eu tinha aquele entendimento que eu tinha que verificar itens. Eu tinha que estar ali vendo, qual foi o medicamento que utilizou, qual foi o material, o exame, tudo mais. Mas só que existem atores por trás disso. E é isso que muda todo o nosso jogo. E isso mudou o meu jogo na auditoria. Quem audita sem método, ele erra. É isso que eu aprendi nesses 10 anos. E quem erra, perde a autoridade. Que autoridade? Como assim, Viviane? Não estou falando de uma autoridade de autoritarismo, mas uma autoridade no que você faz, no que você é bom. Porque, assim, muitas das vezes nós olhamos para o outro e falamos: nossa, como ele é bom. Caramba, ele sabe muito. Mas muitas das vezes deixamos de nos olhar. Eu estou falando, é essa autoridade que nós devemos ter. De olhar uma conta hospitalar e falar: opa, calma aí, isso aqui eu posso não saber na técnica, mas eu sei que aquele instrumento, aquela ferramenta vai me ajudar a auditar. E aí, ao mesmo tempo, se eu não sei a técnica, eu vou procurar. Então, esse é um dos métodos principais meus, que eu fiz isso para minha vida e eu tô aí até hoje, 10 anos atuando. E atuando em especialidades que eu nunca trabalhei na assistência. E eu conheço enfermeiros que nunca trabalharam na assistência, que trabalham na auditoria comigo e são ótimos auditores. Ótimos. Não deixam nada a desejar. Eu não estou falando essa questão de você não ter, que não é necessário ter experiência na assistência, não serve para nada. Não, ajuda muito sim. Por quê? Porque eu tive muitas dores quando eu auditava a conta de CTI, eu não tinha experiência em CTI. Então, a assistência ajuda demais. Mas o que muda o jogo do auditor é conhecer, conhecer as ferramentas que são utilizadas. Já vou começar falando isso, tá? Não basta só você ter o olhar clínico, não basta você ter boa vontade. O que basta mais é você conhecer as ferramentas que são utilizadas. Por quê? Porque a auditoria de contas hospitalares não é só você conferir valores, não é, tá? OPME também não é só olhar aquele material, não é só olhar material. E glosas, bota isso na tua cabeça. Glosas não acontece por acaso. Se acontece a glosa, é porque teve algum erro. Pensa nisso. E glosas nós vamos falar daqui a pouco. Então, tudo está conectado. Tudo está conectado. Tá? E por que que eu quis trazer esses três assuntos principais, que são auditorias de contas hospitalares, os OPMEs e glosas?
Por quê? Porque eles estão interligados. Quando você vai auditar uma conta hospitalar, muitas das vezes aquele hospital é um hospital geral, que tem um centro cirúrgico que realiza cirurgias, e nós sabemos que para ter uma cirurgia são utilizados os OPMEs, que são as órteses e próteses e materiais especiais, e você, mesmo não conhecendo as órteses e próteses e materiais especiais que são utilizados naquela cirurgia, você vai ter que auditar. E eu sofri muito quando eu comecei a auditar esses tipos de conta, de centro cirúrgico com OPMEs. Por quê? Porque eu não conhecia, eu não sabia sobre os OPMEs. E você conhecer o OPME te dá um diferencial enorme. Por isso que eu quis fazer um curso de OPME, não um curso muito profundo, mas um curso que te ensine a você usar a auditoria do OPME no seu dia a dia. Porque não adianta nada você conhecer todos os materiais que são utilizados, o que que faz cada um, numa teoria enorme, se você não vai conseguir utilizar aquele curso ali para o seu dia a dia. Então, por isso que eu quis trazer a auditoria o curso de auditoria de OPME, inclusive de alta complexidade. Por quê? Porque quanto mais for complexo o procedimento, mais material com valor alto você vai utilizar. Então, eu foquei nesse curso sobre isso. Então, na auditoria de contas hospitalares, o que que você vai precisar dominar? São as ferramentas. É que eu botei só algumas aqui que é as principais, mas nos meus cursos eu dou as ferramentas. Como, por exemplo, contratos, as tabelas, tanto de honorário quanto de material e medicamentos, padrão TIS, TUS, relatórios, indicadores. Então, relatórios e indicadores vai ser no seu dia a dia. Mas as ferramentas que você vai utilizar no geral, você tem que dominar. Como assim, Viviane? Eu tenho que saber tudo? Não. Você não precisa saber tudo. Deixa eu ver se tem alguém aqui na. Acho que aparece aqui para mim. Você não precisa saber tudo. Não precisa. Só que você precisa saber que essas ferramentas existem e elas vão te ajudar, tá? No APME, o jogo muda completamente. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero resumir tudo, porque aqui não tem como eu te dar todos os assuntos relacionados a contas hospitalares, a OPME e glosses. Mas eu quis trazer um apanhado disso e fazer um resumão do que eu tive de experiência até hoje com OPME, com contas hospitalares e com glosses. O OPME, ele muda totalmente o jogo no pré e no pós-operatório. A nossa análise no pré-operatório, claro que tem algumas coisas iguais do pós, mas o pré-operatório ainda vai acontecer aquele procedimento, ainda vai utilizar aquele OPME. E no pós, lógico, já foi utilizado aquele OPME, já aconteceu aquele procedimento. Então, o seu olhar vai ter que ser diferente quando realizar a auditoria nesses dois momentos, no pré-operatório e no pós-operatório. Quem não entende isso vai se perder. Por quê? Porque o tipo de documentação que você tem que olhar é diferente. Você tem que olhar se for utilizado, por exemplo, no pré-operatório. Eu tenho que olhar o tipo de material, eu tenho que olhar o pedido médico. Se vier o pedido médico em relatório, ou se vier o pedido médico no padrão TIS, que são as guias de solicitação, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o nome do médico, eu tenho que olhar o procedimento, eu tenho que olhar a assinatura do paciente, eu tenho que olhar se o médico está pedindo diária de 24 horas, né, de acomodação de 24 horas, se é um day clinic, se é um serviço especial, ou se quais são os OPMEs, qual a quantidade do código. Então, tudo isso está ali incluso. No pós também tem, só que o pós tem o quê? Ah, eu tenho que olhar no pré. Exames, eu tenho que olhar no pré. Então, tudo isso conta. E no pós-operatório, Viviane? Eu vou olhar pedido, eu vou olhar assinatura, eu vou olhar tudo. Mas eu tenho que olhar o quê? Descrição cirúrgica. Se for necessário, eu tenho que olhar lacre, eu tenho que ver nota fiscal de OPME. Então, tem diferença nisso tudo. E glosses? Gente, glosses, sim, se
prestadores, operadoras, médicos, quem for. Só um momentinho, gente, que eu vou botar aqui meu. Vai, vai, vai. Ai, meu cachorro estava aqui comigo. Botei ele para fora. Então, as glosas. Por que que tem muita glosa? Claro que nós vamos ver lá para frente que tem três tipos de glosas. Mas as glosas, assim, que eu percebi nesses meus anos todos, que o erro mais comum é a falta de lastro técnico e documental. Por quê? Porque a operadora, eu aqui já, inclusive, eu quero deixar claro que aqui eu enfatizo saúde suplementar. Eu não enfatizo o SUS, não audito o SUS, nunca tive experiência em SUS. Tá? Então, aqui eu enfatizo a saúde suplementar, operadora, é, hospitais prestadores, né, particulares, operadores e o beneficiário, tá? ANS, então é isso aqui que eu faço. E aqui, nas glosas, o que que acontece? Eu preciso comprovar o, por exemplo, um medicamento. Eu preciso comprovar que aquele medicamento X ele foi utilizado. Por onde que eu vou comprovar? Na prescrição médica, ela lá com aprazada, ela checada. Ah, ele fez uma tomografia. O que que vai comprovar que aquele paciente fez uma tomografia? O laudo. Ah, precisa de autorização essa tomografia ou não precisa de autorização? Contrato. Ele que vai mostrar ali se precisa de autorização. Ah, um medicamento de alto custo, um material de alto custo, eu utilizei. Como eu tenho que comprovar? Nas anotações, nas prescrições, no contrato para verificar se teve se aquele medicamento ou aquele material de alto custo precisa ou não de autorização. Então, a falta das anotações da equipe, dos documentos necessários para você fazer uma cobrança correta, para você pedir corretamente ali aquele tipo de exame, ou qualquer tipo de procedimento. O erro mais comum é esse. O prestador, ele tem, por isso que eu falo, você precisa dominar as ferramentas. Quando você domina as ferramentas, tudo isso cai por terra e você consegue dar mais qualidade para sua auditoria, dar mais qualidade para sua análise, evita as glosas. Então isso é muito importante. E também o que que eu quero dizer com você com tudo isso? Isso não se aprende na faculdade e nem na pós, tá? Eu tinha que ter colocado aqui nem na faculdade e nem na pós. Aí isso aqui você não aprende. Você vai aprender fazendo cursos, o curso certo e no seu dia a dia. Tá? Mas é isso que separa um auditor inseguro do auditor valorizado do mercado. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vi isso quando eu comecei a auditar contas, eu auditava. No primeiro hospital que eu auditei mesmo, eu comecei como analista de contas médicas, no setor de SADT, vi algumas coisas, e ali que foi que eu abri os meus olhos para contratos, para TIS, para TUS, o que mais que eu via lá? Contrato, TIS, TUS. Acho que eu via mais esses três. Né? A TIS é o padrão TIS, né? Que é a terminologia. Ai, gente, agora me veio terminologia unificada de saúde suplementar, é o TUS. Ai, agora eu esqueci. É a troca. Ah, padrão TIS, troca de informações de saúde suplementar. O padrão TIS é você escuta padrão TIS, você vai escutar, você vai lembrar logo de guias. Guias de internação, de OPME, de medicamentos, aquelas guias que eu falo que são os cheques, né? Que é ali que vai ter o pagamento. É ali que vai ser solicitado, né? Vai solicitar uma autorização. Então, ali é a troca de informações de saúde suplementar. É pela ANS. Isso daí, todas as operadoras e prestadores precisam estar dentro do padrão TIS.
para solicitação de qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de medicamento, de material, né, tudo mais. E dentro do padrão TIS, um dos componentes do padrão TIS é o quê? TUS, que nada mais é do que o quê? Terminologia Unificada de Saúde Suplementar. Essa terminologia unificada, ela foi criada por quê? Porque antigamente cada operadora tinha o seu código. E ele fazia, né, uma salada ali, né, de cobrança, até de controle mesmo da ANS, de procedimentos. E aí a ANS, juntamente com outras entidades, eles fizeram essas terminologias que todo padrão, uma coisa padrão, né? Que todas as operadoras, os prestadores utilizam esses códigos, né? Inclusive, eles são retirados da CBHPM, né? Que é a classificação brasileira hierárquica. Agora eu esqueci o resto. Então, isso daí, por isso que nós temos que dominar isso. E quem vai te ensinar isso? Você entra lá no site da ANS, na Agência Nacional de Saúde, que lá é tudo gratuito para você. Tá? E o que que você vai aprender aqui basicamente, né? Porque também não vai demorar muito, tá? A nossa aula. Você vai aprender como auditar uma conta mesmo sem conhecer a especialidade, como a maioria dos auditores erra no pré e pós do OPME, as glosas mais comuns e como evitar ou recorrer com segurança, e o método que eu uso há 10 anos para auditar com clareza e confiança. Então eu trouxe, claro, eu trouxe um apanhado geral, não é uma coisa muito profunda, porque em 1 hora e meia de aulão aqui, nós não vamos conseguir abordar tudo que eu gostaria de abordar com você. Então, como você vai auditar uma conta sem conhecer a especialidade? Eu vou contar o meu segredo para você. Quando eu comecei a auditar, eu só tenho experiência na assistência de clínica médica e um pouquinho de emergência. Isso em saúde assim, do adulto, na clínica médica geral, não foi uma especializada nada. E quando eu comecei a auditar, me assustou um pouco. Por quê? Porque me assustou um pouco porque eu não tinha experiência em CTI, eu não tinha experiência em centro cirúrgico. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer para auditar essas contas? Aí veio o que eu chamo que é um método que eu criei para mim, que essa foi a verdade que ninguém vai te contar e eu vou te contar aqui, claro, que você não precisa ser especialista. Não precisa. Como assim, Viviane, não preciso? Claro que se você sentir a necessidade de você fazer uma pós em obstetrícia, por exemplo, ou você fazer um curso relacionado às doenças, como é o cuidado com a gestante, não tem problema nenhum. Não tem, é uma coisa até boa para você. Ah, eu quero ter experiência em obstetrícia para poder auditar. Eu quero trabalhar antes. Não tem problema nenhum. Só que eu falo para você por experiência própria. Você não precisa ser especialista. Você precisa de um método. E esse é um método que eu vou te falar aqui, tá? E qual é o erro do auditor iniciante? Quer dominar a patologia. Ah, não, eu não tenho experiência, será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir porque eu não sei. Hoje em dia, ninguém tem desculpa para falar que não sabe das coisas. Uma coisa importante, tá? Que eu aprendi muito na minha caminhada, tanto na minha caminhada pessoal quanto na minha caminhada profissional. Nós devemos ser autodidatas. O que que é autodidata? É você aprender por você mesmo. É você não depender do outro para você aprender. É para você buscar o seu conhecimento. Até hoje eu faço isso. Você sabe, hoje em dia eu faço o meu trabalho auditando, né, fazendo na regulação de OPME, realizando autorização dos OPMEs, e muitos OPMEs eu não conheço. Eu vou me descabelar, vou querer adivinhar que tipo de OPME é esse, que tipo de cirurgia, como é que é. Eu vou ficar me descabelando, eu querer dominar, não. Eu tenho que focar o quê? Esse procedimento está dentro do rol? Como é esse procedimento? Tem material em excesso? Qual é esse material? Para que que serve?
E isso tem como nós sabermos. Tem como. Então, o que que você tem que se preocupar? Em dominar a patologia ou você conseguir fazer uma liberação onde vai ajudar aquele beneficiário, aquele paciente a resolver o problema dele, ao mesmo tempo vai gerar ali, porque os OPMEs, eles são uma das maiores custos assistenciais de uma operadora e também de um prestador. E aí? Eu vou querer dominar a patologia, a mesma coisa. Não estou levando para o OPME porque a minha experiência hoje é OPME. Mas vamos levar por uma conta hospitalar de neonatologia, porque eu auditei neonatologia e eu não sabia nada de neonatologia. Eu vou dominar o que aquele paciente tem? Não. O que que eu vou fazer? Ah, eu não sei, eu vou buscar. Eu vou perguntar para quem sabe, eu vou ler, eu vou ver vídeo. Hoje em dia tem chat GPT, hoje o Google, o YouTube, tem tudo. Para nos dar. E profissionais que às vezes estão ali do nosso lado. Uma vez eu estava auditando uma conta de CTI e eu sempre fui muito confusa com esse negócio de dripping. Eu nunca trabalhei em CTI. Então, eu fui na Anvisa, entrei no caderno lá de prevenção de infecção, vi como é que era a troca da Anvisa, dos equipos. Então, você vai trocar a medicação, você vai trocar o equipe. Eu tinha que pagar a equipe, tinha que pagar a medicação. E ele começou a embolar minha cabeça. Você está vendo como é importante você saber a ferramenta? Porque eu entrei no site da Anvisa, fui autodidata e fui ver como é que era a troca de equipe, como é que era feita. Entrei na bula dos medicamentos, que era ali de dripping, vi quantas e quantas horas eu tenho que trocar, entrei na prescrição, fui verificando, mas aí que a minha cabeça começou a embolar. E a enfermeira que fazia auditoria comigo, que era interna e eu era auditora externa, ela trabalhava em CTI. E aí eu falei, não. Eu falei, o nome dela até é Viviane. Vivi, senta aqui comigo rapidinho, me explica, porque minha cabeça está embolada, não está batendo a quantidade. E ela sentou comigo e me explicou. E a partir dali eu consegui auditar os drips lá do CTI. E eu não tenho vergonha de falar, não, tá? Se eu não sei, eu não tenho vergonha. Se você me perguntar uma coisa aqui e eu olhar, opa, não sei, não sei. Eu posso procurar saber, depois eu te respondo. Vamos procurar junto? Eu sou assim. Sempre fui assim. Desde quando eu comecei na assistência. Sempre fui assim. E também um erro do auditor iniciante é querer adivinhar a conduta do médico. Médico é médico. Você vai olhar aquela conta ali como que você tem que avaliar se está tendo qualidade naquele atendimento. Quando eu vejo um pedido médico, quando eu vejo um, um, um OPME em excesso, eu já falo, para que está pedindo isso aqui tudo? Não vai precisar. Não vai atrapalhar a técnica. Então, quando você olha aquilo ali, você está olhando também a anotação de um profissional também conta muito. Porque além de ser uma maneira de ter um pagamento de algum material, de algum medicamento, de algum procedimento, também tem a parte jurídica. E outra coisa, nós que somos auditores, nós estamos ali no burocrático, mas ao mesmo tempo nós estamos na assistência. Por quê? Vamos botar o meu exemplo. Eu trabalho na regulação. Quanto mais eu demorar a autorizar aquela senha, mais tempo esse beneficiário vai ficar esperando. E o problema dele, mais tempo vai demorar para ser resolvido. Então, nós estamos na assistência. Você vai olhar um prontuário lá dentro do hospital, você vai auditar lá aquele prontuário, você vai ver se está tudo correto. Ali você também está avaliando a qualidade da assistência. De um técnico de enfermagem, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um médico, de um nutrólogo, de- do pessoal da governança. Porque você acha que não entra nisso do pessoal da recepção. Tudo, tudo, tudo da recepção até a parte contábil do hospital. Todos eles estão no processo de faturamento, de auditoria. E nós, como enfermeiros, quem mais tem o embasamento disso tudo como auditor somos nós, enfermeiros.
Então prestem muita atenção nisso. Não queiram ficar adivinhando a conduta médica. Leia prontuário, busca aquele assunto, tenta entender que isso facilita muito. Isso muda o nosso jogo. Por isso que eu falei para você que essa live aqui ia mudar o seu jogo e mudou o meu jogo na auditoria. Então, qual é o foco correto quando você vai auditar uma conta, mesmo se você não conhece aquela especialidade? Ó, quando eu fiz auditoria externa, e quando eu fazia interna também, ó, eu auditei CTI, eu auditei oncologia, obstetrícia, neo, pediatria, e eu nunca tive experiência nisso, eu só tive experiência em clínica médica. E fiquei 1 ano e 3 meses como auditora externa, e fiquei lá e só saí porque eu consegui outro. E não tinha erro. Cara, assim, eu fui levando, sabe, numa boca. Às vezes tinha minhas dificuldades porque eu não sabia uma técnica lá de neonatal, que eu tinha que quebrar mais a minha cabeça, que eu tinha que buscar mais. Sim, mas eu tenho embasamento na parte da auditoria, que são as ferramentas que vão me ajudar. Então, esse foco que eu falo, maior, quando você está ali no trabalho ali, fazendo uma análise, uma auditoria de uma conta hospitalar ou de uma PME, você está lá nas glosas, ó, isso aqui, ó, esse foco aqui, ó, contrato, registro e execução. Esses você tem que ter o foco. Por quê? Vamos dar um exemplo. Lá na CBHPM, nós temos os horários de urgência e emergência, que é cobrado 30% a mais do valor daquele procedimento. Tá lá dentro da CBHPM, lá bonitinho. Aí teve você é o auditor daquele hospital. Nossa, mas teve um procedimento aqui, eu vou cobrar mais 30%, porque a CBHPM foi registrado lá, teve, né, o atendimento, execução. Aí no contrato eu vou ver. E não, eu vou cobrar esses 30%, porque na CBHPM fala que se for de 19 horas até 7 horas da manhã do outro dia, eu tenho que colocar 30% a mais. Aí você vai lá e coloca. Quando vai, a operadora pega, é glosado esses 30%. Ela aí o hospital esperando aquele valor em cima de 30%, quando vê, não veio. Fala, ué, o que que aconteceu? Quando vai olhar no contrato, tem o quê? A exceção. Não é realizada a cobrança de 30% nos horários de urgência e emergência. E aí? Ah, eu vou cobrar um OPME de acordo vamos poder dizer, eu vou cobrar esse valor aqui de acordo com o Simpro, a tabela Simpro, né, que é a tabela de materiais e medicamentos, a revista Simpro. Quando você vai olhar o contrato, é tabela própria. Tem um acordo entre o prestador e a operadora que vai cobrar em um material o preço X. E aí? Aí você vai lá e é glosado. Então, tudo isso nós temos que ter na nossa cabeça. Por mais que tenhamos o rol de procedimentos que dá a ANS, por mais que tenhamos a CBHPM para tabelas de honorários, a referência de Simpro e Brasíndice para materiais e medicamentos, o contrato eu falo que ele é rei. Por quê? Porque às vezes um, um tipo de procedimento não está dentro do rol, ou seja, não é obrigatório aquela operadora fazer a cobertura. Mas aquela operadora, ela atende aquele tipo de procedimento que nós chamamos de fora rol, extra rol. Então tá lá no contrato, ó, nós cobrimos. Hoje em dia está essa polêmica da robótica, inclusive já saiu aqui o tratamento de câncer de próstata. Agora pode, se for incluso no rol de procedimentos a partir de outubro, e para outros procedimentos não. Mas podemos dizer, vai fazer um procedimento de cirurgia geral por robótica. É fora rol, ainda não está incluso dentro do rol. Mas a operadora X, ela tem lá um contrato que diz que pode ser realizado, tem um pacote, é tanto, a cirurgia por robótica.
Então, e quando você foca nisso, todo o jogo muda. Por isso que eu falo, como auditar uma conta sem conhecer a especialidade. É isso. É você conhecer as ferramentas e uma das ferramentas é quem? O contrato, tá? E esse passo a passo rápido que funciona. Você tem que se perguntar: o que foi contratado? Vai no contrato, olha o contrato. Preciso gravar vivendo o contrato? Não, você vai lá, olha o que tem no contrato. Ah, como é que é feito o pagamento dos honorários? É pela CBHPM? Qual é a edição da CBHPM? Ah, tem um valor já X ali para aquele tipo de procedimento? Tem pacote para aquele procedimento? Como é feita a cobrança dos materiais, dos medicamentos? É conforme Simples, é conforme o Brasíndice? Ah, os OPMEs, é em conta hospitalar que tem que ser cobrado? Ou é a operadora direto com o fornecedor que tem que ser cobrado? Então, tudo isso está em contrato. O que foi prescrito e o que foi executado. Quando você olha uma conta hospitalar, você tem que ver isso. O contrato, o que está escrito, o que foi executado, também o que foi autorizado, porque nós temos duas vertentes aí. Se foi autorizado, não quer dizer que vai ser pago. Por quê? Porque tem que ser comprovado. Tem que ser comprovado. Ah, mas fiz. Tá. Cadê a comprovação? Vai ser glosado. E ao mesmo tempo, fez o procedimento, pediu autorização? Não, vai ser glosado. Então, tem isso. Então, a auditoria, gente, bota uma coisa na sua cabeça. Não é opinião. A auditoria, tudo na auditoria é evidência. Você vai ter que ter evidência, tá? Você tem que comprovar que foi realizado. Tem que ser comprovado que aquele tipo de procedimento, mesmo sendo fora rol, ele pode ser pago. Vocês estão entendendo? Bota, se vocês quiserem, pode botar nos comentários, tá? Que se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo assimilar isso que eu tô colocando. Deixa eu ver até aqui. Como eu tô. Ih, meu Deus. Como eu tô aqui, eu não consigo ver nada. Mas daqui a pouco eu vou parar de compartilhar para ver se tem alguma coisa. Bota aí as dúvidas nos comentários que depois nós vamos conversar mais. Deixa eu ver que horas tem. 8h15 já. Então, qual é a regra de ouro da auditoria? Está documentado, rastreável, está lá no contrato, e contratual? Vai seguir. Vai, segue normal. Viviane, meu Deus, mas a conta está muito cara, deu mais de 300 mil, caramba! Um material deu mais de 200. Meu amor, o procedimento está dentro do rol, está correto aquele material. Não adianta chorar pelo valor. Você tem que ver se aquilo ali está condizendo com, se aquele material está para aquele procedimento, se é para aquele procedimento, se aquele paciente precisa daquele procedimento, através dos exames, através das anotações. Então, vamos olhar valor, mas vamos dar mais ênfase ao que está em contrato, ao que está regulamentado e acabou. Não tem para onde correr. E se não está, ponto de auditoria, opa, calma aí. Não tá ali tudo certinho, tá faltando evidência ali. Foi solicitado o exame, mas não tem um laudo. Foi solicitado um material, mas não está comprovado em evolução. Ou precisa para aquele medicamento, ou precisa para aquela cirurgia, não tá. Opa, calma aí, o que está acontecendo? Um ponto de auditoria. Você vai olhar aquilo ali, você vai buscar. Não tem nada, glosa. Não vai ser feito pagamento. Acabou. Não tem mais para onde correr. Tá? E OPME? O que eu quis trazer em OPME é que eu vejo muitos erros, onde a maioria dos auditores erram. O que são os OPMEs? Eles são órtese, próteses, materiais especiais. Eles são os insumos que serão utilizados na assistência à saúde e relacionados a uma intervenção médica, odontológica, ou de reabilitação, diagnóstica ou terapêutica. Então, ou seja,
Os OPMEs, eles podem ser tanto relacionados aos atos cirúrgicos, quanto relacionados à reabilitação, ou diagnóstico, ou uma terapia. Então, vai depender, tá? E aí, os OPMEs, como eu falei para vocês, os OPMEs, eles são os custos assistenciais que geram mais, vamos dizer, gastos pela operadora e pelos prestadores, tá? Então, o auditor que sabe audi- auditar o OPME, nossa, ele assim fica muito além, muito à frente dos outros auditores, tá? Porque os OPMEs, eles são, assim, os, a menina dos olhos das operadoras. Por quê? Porque às vezes um OPME, gente, é R$ 200.000. Existe um OPME de R$ 50? Existe. Mas também existem uns que são de 200. Então, nós temos que ter esse ponto de atenção com os OPMEs, tá? Fora que os OPMEs, nós não devemos olhar eles conforme preço. Nós temos que olhar eles, o que que é uma órtese, o que que é uma prótese, o que que é um material especial. Nós temos que classificá-los de acordo com as suas características, tá? E isso está lá no Ministério da Saúde. Nós temos um manual dos OPMEs que fala o que que é uma órtese, o que que é uma prótese. A gente já não grava isso até hoje, tá? Aí OPME, acabou, OPME, OPME, tá? Mas quando eu tenho dúvida, eu vou lá no Ministério. Se você botar lá no Google, Manual de OPME, Ministério da Saúde, esse manual é maravilhoso. E ele é gratuito, tá ali para todo mundo, tá? E também na INS tem uma planilha que eles classificam também ali. O que que é um material especial? O que que é órtese? O que que é prótese? Eles também têm. Agora eu não sei onde que é, mas eles têm também, tá? E se aquele material for em contrato de acordo com a Simpro, que é a revista Simpro, que é aquele catálogo que coloca ali os materiais e também medicamentos, alguns medicamentos, ali também eles classificam. E se no contrato tiver ali, contrato OPME conforme Simpro, cobrança conforme Simpro, classificação conforme Simpro, vai ter que ver ali se é OPME ou não, tá? Meu mago, gente. E aí, como eu falei no começo, a diferença do pré e pós-operatório dos OPMEs. A confusão clássica. Então eu trouxe um resumão para você. Pré-operatório, o que que o auditor ele vai validar? A necessidade. Opa, calma aí. Tá pedindo aqui vamos botar uma denervação facetária lá na coluna, ou uma cirurgia endoscópica de coluna. Que é a coluna, todo mundo tem um pouquinho, então eu gosto de falar muito de coluna porque eu tinha também. Vou olhar aquele pedido. Opa, calma aí. Eu vou ali no laudo, porque se ele vai fazer uma cirurgia endoscópica de coluna, ele tem hérnia de disco. Vou lá no laudo. Estou validando a necessidade daquela cirurgia endoscópica de coluna. Opa, calma aí. Vou lá ver. Ah, ele tem aqui, ó, ele vai fazer, ele tem uma hérnia entre L4 e L5 que precisa da cirurgia endoscópica de coluna. Já começa ali por ali. Aí, quando você conhece a ferramenta, no caso, eu considero a ANS como ferramenta, que é a Agência Nacional de Saúde, o que que ela vai, o que que ela vai nos ajudar? Que a cirurgia endoscópica de coluna, ela é válida como cobertura obrigatória só se for na região lombar, só se for a região lombar. Se for cervical, torácica ou dorsal, não é coberta pela ANS ou não é de obrigação da operadora ela pagar esse procedimento. Olha só. Aí é o quê? Já é neném glosa, já pega e breca logo e já não, não vai ser autorizado, vai ser negado, tá? E o pós-operatório, o que que acontece no pós-operatório? E você vai avaliar, você vai validar a execução. Você vai ver
se aquele procedimento foi realizado, como ele foi realizado, quais foram os materiais e medicamentos, você vai ver o tempo cirúrgico, você vai ver os códigos, porque às vezes aquele código, o médico pede um código principal e pede um restante. Aquele código, às vezes aqueles códigos restantes, eles já estão dentro do tempo cirúrgico daquele código principal. Aí você vai validar. Aí você vai glosar aquele código. Ah, mas eles cobraram aqui os OPMEs Y, X e Z, mas não está anotado, não tem lacre, não tem nada do OPME Z. Eu vou glosar o OPME Z, porque não está comprovado para mim. Ah, ele fez esse procedimento aqui de urgência, mas o procedimento está fora do rol. Glosa total. Você vai glosar OPME, você vai glosar procedimento, vai glosar tudo. Vamos botar a cirurgia endoscópica de coluna. O paciente chegou com dor na cervical, fizeram uma cirurgia endoscópica de coluna na cervical. Chegou para você auditar. Acabou. É glosa total. Vocês estão entendendo? Então, no pré-operatório, uma cirurgia endoscópica de coluna, eu vou validar aquela necessidade. Se tiver alguma coisa fora do rol, o procedimento, ou fora de contrato, acabou. Não vai ser autorizado, vai ser negado. E o pós-operatório já foi realizado. O que que vai acontecer? Vai ser glosado. Olha só essa confusão que trazem isso. Então, essa mistura gera o quê? Erro, insegurança e questionamento técnico. Então, essa diferenciação do pré e pós-operatório, eu falo lá no curso de OPME. Como você vai auditar uma conta de pré-operatório? Como você vai auditar um pós-operatório? No curso de auditoria de contas hospitalares também eu coloco essa diferenciação, porque o seu olhar tem que ser diferente. Pré-operatório, você vai validar a necessidade e pós-operatório, você vai validar a execução. Erros mais comuns na OPME. Julgar necessidade no pós-operatório. No pós, o foco não é o que se precisava, mas sim o que foi executado conforme o que foi autorizado. Questionar a necessidade nessa fase gera o quê? Erro técnico e insegurança. Já foi feito o procedimento. Por que que foi feito? Por que que foi utilizado o material? Por que que foi utilizado? Aí você tem que focar nisso. Opa, calma aí, foi executado aqui. Eu vou ter que ver se está tudo batendo, eu vou ter que ver se está solicitado corretamente, vou ter que ver se está dentro do rol, vou ter que ver se aquele OPME, ou se aquele material, ou se aquele medicamento é off-label. O que que é um medicamento? O que que é um material off-label? É aquele material que não está na bula. E lá dentro da ANS fala que, que se for medicamentos e materiais off-label, ou seja, que não são indicados para aquele tipo de procedimento, para aquele tipo de doença, não pode, não é de cobertura obrigatória, tá? Conferir a execução no pré-operatório. No pré, o auditor ele vai validar a necessidade e a indicação clínica, não a execução. A execução, ela pode ser analisada depois da cirurgia. Com o quê? Com os laudos e registros. Acabou, não tem mais para onde correr. E muitas das vezes não cruzar o pedido, o laudo e nota fiscal. Às vezes, na hora que você está auditando, às vezes não pede nota fiscal, mas às vezes uma regra contratual tem que ter. Ou quando chegar lá para as contas médicas daquela operadora, que tem enfermeiros, profissionais que trabalham ali, eles vão pedir a nota fiscal para poder cruzar a informação de valores. Não tem. Então, tudo isso é importante você ter essa noção, que são erros comuns. Então, auditar apenas um documento isolado é o que? Uma falha grave. O correto é você cruzar, é você ver o pedido médico, é você verificar o laudo cirúrgico no pós-operatório. Se tiver exigência de nota fiscal, você verificar a nota fiscal. Então, tudo vai complementando o outro, tá? Sem esse cruzamento de informações, não existe uma auditoria de OPME segura. E é isso que eu trago no meu curso de auditoria de OPME. Tá? Eu trago essas informações para, tipo, diferenciar, tá, as informações. E o olhar certo do auditor, pedido médico, laudo cirúrgico e nota fiscal. Esse é o básico, mas também, claro, que nós temos outras coisas também. Então, sem esse cruzamento, não existe uma auditoria segura. Então, isso aqui foi um básico do OPME que eu tentei
fazer um apanhado geral de tudo que eu faço do APMI, e tudo que é necessário para você saber também. Agora, no caso, as glosas. Como evitar e como recorrer? Primeiro, o que que são glosas? É o não pagamento por parte das operadoras de saúde dos procedimentos médicos cobrados, seja por motivos técnicos ou administrativos. E esse pagamento, essa glosa, ela pode ser parcial ou total, tá? E nós temos três tipos de glosas, que são as glosas administrativas, as glosas técnicas e as glosas lineares. A glosa administrativa, nós podemos dizer que ela ocorre, esse não pagamento ocorre por falha na parte burocrática e de faturamento, tá? Exemplo, erro de digitação, esse aqui é um dos principais, falta de informações e guias, ausência de carimbos ou assinaturas, dado dos pacientes incorretos. Então, vamos botar um exemplo. Dado do paciente. Tem lá, paciente com aquele número da matrícula dele, da carteirinha dele. Aí ele vai fazer uma cirurgia de colecistectomia. Chega lá, pede autorização, é autorizado, tudo ok, direitinho, bonitinho. Quando vai fazer a elegibilidade dele, ele tá lá, não tá mais aparecendo lá, tá ilegível. Faz o procedimento. E aí, é uma glosa o quê? Administrativa. Não vai ser uma glosa técnica. Não vai ser relacionada àquele ato cirúrgico. Vai ser relacionado porque aquele beneficiário, ele não estava inativo no plano. Olha só. Então, isso é uma glosa administrativa. Um erro de digitação. Utilizou uma tela para uma herniorrafia. Aí foi uma enviada para a operadora 11. 11 telas. Erro de digitação. Vai ser glosada as 10 telas. Você paga só uma tela. Guia. Lembra que eu falei lá no começo sobre padrão TIS? O padrão TIS, ele fala que tem que ser obrigatório em uma guia para poder ter essa troca de informações. Aí, falta de informação da guia, quantidade lá do código, ou o código em si, o OPME, o que que vai utilizar? Opa, calma aí, uma falta de informação. A ausência de carimbo ou assinatura do médico, precisa ter, é obrigatório, não tem. Vai ser glosado, tá? Então, isso é uma glosa administrativa. Glosa técnica. O que que é a glosa técnica? É a contestação da qualidade ou a necessidade do serviço médico prestado conforme a auditoria. Glosa técnica nada mais é do que o erro de algum profissional que vai acarretar o não pagamento. Por exemplo, um procedimento fora de protocolo clínico, uma falta de prescrição médica para um item ou anotações incompletas no prontuário. Eu já glosei muito catéter, triplo lumen de punção profunda. Eu perdi as contas de quantas vezes eu glosei na auditoria externa, porque os médicos não anotavam. Botavam lá, punção venosa profunda na prescrição, tá? Tudo bem. É conduta médica. Cadê a evolução? E é também a questão também jurídica, uma defesa para ele. E não estava anotado. Glosa. O hospital perdeu um pagamento de material de alto custo, porque nós sabemos que catéteres profundos, duplo, triplo lumen, eles têm um preço alto em relacionado a outros catéteres, um Gelco, por exemplo. Perdeu, tá? E a glosa linear? A glosa linear, ela é um tipo de glosa que ela é polêmica. Por quê? Porque ela é uma glosa que tem questionamento dos valores de materiais, medicamentos ou serviços, muitas vezes estar acima da média ou sem justificativa condizente. Exemplo, cobrança de um medicamento por um valor muito acima do mercado, uma ausência de nota fiscal justificativa no prontuário para o item caro. Só que, o que acontece? As glosas lineares, elas são, às vezes, por exemplo, o prestador, ele
utiliza um tipo de medicamento que está ali com aquele valor alto, foi glosado. Quando ele vai ver, ele nem sabe por que que foi glosado. Muitos consideram a glosa linear isso, que às vezes a operadora glosa, aí vai ter o quê? O recurso de glosas, aí vai demorar 2 meses, né? O tempo ali, né, que tá dentro do contrato. Quanto tempo vai ter que, né, ter o envio da glosa e o retorno, né? Se foi glosado ou não, o pagamento após a glosa. Então, às vezes é de 60 dias, 90 dias. E aí as operadoras têm tempo para fazer caixa para pagar. As glosas lineares são proibidas, conforme a ANS, tá? E gera muita polêmica mesmo, tá? Por quê? Porque não tem como comprovar se a operadora está fazendo isso mesmo. Então, a glosa campeã, ela é aquela glosa sem lastro documental. Não tem nada comprovando que foi utilizado um medicamento, que foi realizado um procedimento, que foi utilizado um material e por aí vai. Feito um exame, ou até mesmo, ah, tá me cobrando aqui diária de acompanhante porque tem em contrato o valor lá, R$ 100 a diária de um acompanhante. Cadê a assinatura do acompanhante? Ah, mas tem aqui a taxa também de cobra de alimentação, almoço do acompanhante, janta do acompanhante. Cadê a assinatura do acompanhante? Não tem assinatura? Não vai ser pago. Glosa, os R$ 100. Ah, o paciente ficou com o acompanhante naquela. Porque muitas das vezes tem as divisões. Ah, 10 dias que vai fazer a auditoria daquela conta. Ah, o paciente, R$ 100, R$ 1.000 que foi cobrado. Não tem assinatura? Acabou. Não vai ser pago, vai ser glosado. Então, isso que nós temos que ter na nossa mente, tá? Então, qual é o tripé que evita 80% das gloses? Evolução, prescrição e execução. Esses três, se o hospital ele tiver a consciência, conscientizar os profissionais que não atuam na auditoria, ou seja, o que atuam lá na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, a recepcionista, a, a ASG, a da governança, lá da Copa. Se tiver um trabalho de educação continuada com esses profissionais, mesmo que eles não atuem diretamente na auditoria, vai mudar. Vai mudar. Eu tenho certeza que todo jogo muda. Todo jogo muda. Meu segundo emprego, não, meu terceiro, na verdade, foi num hospital de, vamos dizer, acho que de grande porte. E aí, o que que eles fizeram lá nesse hospital? Eles dividiram em células, ou seja, cada, tinha, para cada operadora tinha uma célula, tinha uma auditora, um a dois faturistas, alguém do recurso de glosas, tudo ali, para aquele tipo de operador. E eu trabalhei na célula de uma operadora específica. Gente, sem brincadeira. O que que eu fiz? Eu criei esse meu método aqui que eu tô falando para vocês. Ia no contrato, ia na ANS, via pro prontuário, ia na Anvisa, fazia. O que aconteceu? Nós diminuímos para 3% de glosas. Por quê? Porque eu não atuava diretamente no setor de glosas, mas antes da glosa acontecer, eu já atuava na parte de o quê? De fazer uma auditoria conforme o que estava em contrato, conforme o que estava regulamentado. Ah, uma prorrogação não tinha. Ah, foi pedida a prorrogação, mas cadê? Cadê a autorização da prorrogação? Ah, foi pedido um exame. Cadê? Cadê a comprovação que foi feita uma tomografia? Medicamento. E aí? Nós conseguimos diminuir 3% de glosa. Então, se um falha, a glosa ela vai aparecer. Por quê? Porque não está indo de acordo com o contrato, não está indo de acordo com as regulamentações. E aí? O que foi feito?
o que foi prescrito, o que foi de evolução, o que foi executado. Como é que vai conseguir glosar? Vai ser glosado, não adianta, tá? E como recorrer à glosa com segurança? A glosa, Viviane, mas como é que eu faço o recurso de gloses? O recurso de gloses, você vai tentar recuperar o que foi que não foi realizado o pagamento. Então, cada operadora, ela vai ter uma maneira de você enviar as glosas para ela. E geralmente, agora é pelo portal do credenciado em cada, em cada operadora. Então, as condições serão lá de acordo com eles. Ah, eu tenho que escanear o que foi feito e mandar. O que que eu tenho que fazer? É recurso presencial, eu vou ter que ir lá na operadora para recursar. Aí vai depender de cada operadora, tá? Mas o que que você tem que ter para você fazer um recurso de glosa com segurança, um recurso de glosa efetivo, que dê resultado? Base contratual, contrato eu falei no começo, ele é rei, tá? Registro assistencial e a linguagem técnica. É você saber a técnica, não, como eu falei, não é você ser o expert naquela técnica, mas você ali, tá bom, foi glosado aqui esse tipo de procedimento. Que é esse procedimento? Você vai lá estudar o que é aquele procedimento. Por que que foi glosado? Aí você vai lá ver, estudar aquele procedimento e você vai entender que precisa de um exame tal de sangue que comprove aquele procedimento. Pô, não vai ter como eu fazer o recurso de glosa. Por quê? Porque esse procedimento aqui que eu fiz, ele precisa de tal tipo de exame, comprovação. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, a glosa, ela se responde com documento. Ela não se responde com indignação, tá? Ah, a operadora glosou. Tá, glosou por quê? Quem errou? Foi uma glosa linear, tudo bem. Vamos buscar o que que aconteceu. A operadora tá aqui certinho, vamos recorrer. Tudo bem. E não tem como comprovar. Mas se errou, vamos ver quem errou. Vamos fazer uma educação continuada. Vamos colocar os profissionais que estão ali naquele hospital cientes de que eles não anotarem ali uma punção profunda, ou o paciente está em O2 lá contínuo, né, em máscara, em O2, esqueci agora, tipo óculos. Aí eu coloco lá na prescrição, na evolução, ventilando em ar ambiente. Eu já glosei. Eu já glosei O2. Como, vendo? Como é que você fez isso? Estava lá na prescrição, O2 contínuo, 24 horas. Quando eu fui olhar as evoluções do fisioterapeuta e do enfermeiro, ventilando em ar ambiente, ventilando em ar ambiente, ventilando em ar ambiente. Como que eu ia fazer o pagamento? Ah, mas está prescrito. Mas está escrito que está em ar ambiente. Eu não vou pagar. E foi uma glosa alta. Por quê? Porque geralmente o O2 ele é cobrado por hora. E eu glosei, acho que eu glosei assim, de 24 horas que tinha que glosar, eu acho que eu glosei assim, umas 10 horas. Tive que glosar, eu fiz a continha ali, ó. Por quê? Porque a glosa, ela se responde com o documento, ela não se responde com indignação. Tá comprovado que ali o paciente estava ventilando em ar ambiente, tá? E para nós concluirmos aqui, né, esses três, né, que são que eu quis falar da auditoria de glosas, que nós vamos partir para o método que eu utilizo. A auditoria não é sobre saber tudo. Pensa nisso. Você nunca vai saber tudo. Eu não sei tudo até hoje. Muita coisa eu não sei. Muita coisa. E pensa, nós somos eternos aprendizes da vida. Nós vamos sempre estar aprendendo. Principalmente na área da saúde, que a tecnologia está mudando, mudando, mudando. O nosso mundo agora é uma tecnologia tão grande e a saúde ela também está indo junto com a tecnologia. Então, nós da auditoria, o que que vai acontecer? Procedimentos vão ficar mais caros, podemos dizer financeiramente, vão ficar com mais custo. Então, e também o que está acontecendo? A nossa população, ela está envelhecendo. O envelhecer com saúde, muitas das vezes, e está ficando uma população velha.
diminuindo o nascimento e aumentando a população mais velha. Então, isso aumenta o quê? Custos para as operadoras e também para os hospitais. E aí? E se eu correr glosas? O que que vai acontecer? E se eu não souber estar ali ajudando? Porque nós auditores, nós temos essa responsabilidade muito grande, muito grande. Nós somos uma ponte entre prestador, operadora, beneficiário. E tudo conta. Assistência ao beneficiário, saúde financeira daquela operadora, conta também. Para o prestador não ter perdas, porque ele está prestando um serviço e precisa receber pelo aquele serviço. Então, nós estamos dentro, inclusos nesses atores, nós estamos ajudando esses atores. Você tem uma importância sobrenatural na auditoria. Nós, auditores, nós temos uma importância muito grande. E também, o que que você vai fazer? É sobre saber onde olhar, o que validar e como justificar. Foca em olhar, não aqui olhar, nossa, mas tá caro, nossa, mas não julgando. Olha a evolução, olha a prescrição, olha laudo, autorização, sabe? Começa a ter esse olhar. Nossa, mas olha o contrato. Ah, mas a ANS, vou ver se esse procedimento aqui está dentro do rol. Vai na ANS, olha no rol. Ah, mas esse procedimento aqui está cobrado duas vezes. Será que é para cobrar uma vez só? Vai ver a nomenclatura, vai na CBHPM. Na CBHPM tem as instruções gerais, mas também tem as instruções abaixo para cada tipo de código ali, né? Por exemplo, o código ali de procedimentos invasivos. Você vai em todos os códigos ali ver. Lá embaixo tem as instruções específicas para aquele capítulo ou para aquele tipo ali de códigos. Saiba utilizar a ferramenta ao seu favor. Sabe o que você tem que validar, embasado nas ferramentas e como justificar. Quando você domina o método, por isso aqui, tudo que eu falei para você vai ser resumido em quando você domina o método, a especialidade deixa de ser problema. Eu falo isso por experiência própria. Você vai olhar uma conta hospitalar que você tem que auditar, um OPME, uma especialidade de NEL, de obstetrícia, de CTI. Quando você sabe utilizar a ferramenta, eu tenho certeza que não vai assim, às vezes não vai ser tudo, mas vai te ajudar muito na auditoria. Muito. Então, por isso que eu estou querendo trazer isso para você. E eu estou 10 anos na auditoria e eu uso esse Vivi, método. Oi? surgiu uma dúvida. Eu achei muito interessante que tu citou aí a questão da evolução. A gente tem acesso à evolução dos outros profissionais. Tu citou o exemplo do fisioterapeuta. Eu achei Tem, bem interessante. Isso eu não tinha noção dessa parte. tem. O prontuário nós temos. Ai, gente, o que que eu fiz aqui? Aqui. Tem. Nós temos sim, nós temos acesso a tudo. Nós podemos ler tudo. O prontuário, gente, é Não, um é algo ótimo, né? documento. Porque facilita muito. Muito. Eu, assim, quando eu vi alguma coisa, claro que eu confesso, quando eu auditava, fazia auditoria externa, né, para ver os prontuários, ver as evoluções, eu ia muito na prescrição, né, na evolução médica e na evolução de enfermagem. Só que tinha partes da conta que era fisioterapia. Eu tinha que fazer contar ali a assistência de fisioterapeuta. Aí, obrigatoriamente, eu tinha que ir lá nas evoluções para verificar se teve aquele atendimento de fisioterapia. Ou, às vezes, uma avaliação lá parenteral, uma avaliação interal. Eu tinha que ver se estava lá a evolução do nutrólogo. Aí, o que eu fazia a evolução, desculpa, quando eu fazia a auditoria, tinha a médica e tinha eu como enfermeira. A médica ela auditava diárias, fazia as prorrogações e auditava os códigos, se tivesse algum procedimento. Mas o restante era eu que fazia. Inclusive, na outra operadora que eu trabalhei, quem auditava código era eu. Então, o que que acontece? Nós temos que ter esse olhar.
Mas, inclusive, tem até agora nessa parte do CFM que fez, né? Da auditoria que é ato médico, mas nós enfermeiros, nós temos também o COFEN, eles nos respalda com a lei que nós, da auditoria da assistência de enfermagem e também como integrante da equipe de saúde. Então tá, assim, uma briga, eu acredito que isso não vai muito para frente, mas eu não sei, né, como é que tá. Mas é isso, nós auditamos sim, tá? E esse método, o que que eu quis fazer? Eu trouxe esse método para as aulas, através de treinamentos, através de cursos. E os cursos que eu tenho disponíveis são os cursos de auditoria de contas hospitalares, de OPME, de glosas hospitalares e os meus e-books e o workshop que eu fiz. Todos esses materiais, se fizer as contas, soma esse valor aqui, tá, gente? Soma esse valor aqui. E eu trouxe, né, eu não posso deixar de falar para você, que é o Audit Pass, que é essa campanha especial de dezembro que eu estou fazendo todos esses meus cursos por R$ 200. E vai encerrar dia 20 agora, sábado, às 11h59, vai encerrar o Audit Pass. Tá? Eu estou pensando, agora eu vou falar em primeira mão para vocês que estão aqui nesse aulão gratuito. Eu estou pensando em fazer do dia 21 até o dia 31 de dezembro, ainda um valor simbólico, mas não vai ser esse valor mais, tá? Não vai ser esse valor. Por quê? Eu quis fazer esse valor simbólico, como eu falei anteriormente. Natal, final do ano, muitos impostos, tudo bem, tem 13º, tem, mas eu sou CLT, gente, eu sei como é que é. Tem escola de filho, e eu quero dar essa oportunidade porque muitas pessoas me chamam, me perguntam as condições, falam, ai, quando eu tiver, eu vou querer. Então eu quis fazer isso, porque eu sei que dezembro é um mês difícil para todos nós. É um mês, não gosto de falar essa palavra difícil, eu gosto de falar desafiador para todos nós. Então eu quero trazer isso para você. Por quê? Porque qual é o meu objetivo aqui? É trazer conteúdo gratuito, mostrar que existe uma auditoria que você não tem que ficar preso naquela auditoria, que eu tenho que saber tudo para ser um auditor, e ao mesmo tempo você ter uma eficiência ali. Você ser um auditor bom, você se destacar. E aí, e esse é o meu objetivo aqui. Vai fazer 6 anos em abril do ano que vem, que eu tô nas redes sociais, que eu aprendi, que eu tô aqui. É para isso mesmo. É para trazer essa consciência, é para trazer a auditoria para enfermeiros que não sabiam que existe auditoria. E tem muitos, tá? Que pensam que a enfermagem é só assistência. Não, eu trago auditoria, porque eu falo que a auditoria me salvou, porque eu ia sair da enfermagem se não fosse auditoria. E já estou na auditoria há 10 anos. É desafiador para entrar? É, mas quando você entra, você não sai mais. E os salários são maiores em alguns lugares do que na assistência. Você é muito mais valorizado. Claro, é posicionamento, o valor, mas você é mais valorizado. Para quem não gosta de plantão, é de segunda a sexta. Hoje em dia eu trabalho de segunda a sexta, que infelizmente as empresas agora, né, muitas não estão aderindo mais, mas eu ainda trabalho em home office e vai ficar. Em nome de Jesus, não vai sair. E agora eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia, mas em casa. E a auditoria me possibilitou isso. Mas, claro, eu não estou falando que isso é para todo mundo, porque às vezes você se identifica em trabalhar plantão, não esquenta a sua cabeça. Mas para mim, eu não gostava, não gostei e fui para auditoria. Esses foram os motivos e hoje eu sou apaixonada e hoje eu estou aqui ensinando, transmitindo esse conhecimento para todo mundo. E se você quiser entrar em 2026 com autoridade, com segurança, com conhecimento real, que tudo aqui eu fiz um resumão, mais do que eu pude, porque senão nós vamos prolongar muito aqui, do que são os meus cursos. São isso aqui, eu falo isso aqui, tá? E esse é o momento
de você decidir isso para sua vida, sabe? Aqui, eu não estou aqui, eu estou sendo muito sincera com vocês. Eu não estou aqui para ficar vendendo curso. Eu não estou aqui para isso. A Maxwell botou cursos de OPMS são ótimos. A Juliana colocou que meu sonho é trabalhar nessa área. Estou com dificuldade de chance na minha cidade, mas creio que vou conseguir. Fé em Deus que tudo dá certo. Essa questão de você emprego, gente, eu demorei muito para emprego, mas quando eu decidi que eu ia arriscar, que eu ia correr atrás, que eu ia conseguir, já era. Já era, eu fui e caí dentro, fiz o que tinha que fazer e aqui foi. Fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Decidi, eu falei, não, eu vou conseguir. Fiz cursos, corri atrás, coloquei no currículo e fui embora. É esse que é o objetivo, tá? Esse que é o objetivo, gente. Assim, não fiquem nessa questão, eu não vou conseguir, eu não. Você vai conseguir sim, bota isso na tua cabeça, você vai conseguir, tá? E eu trouxe, né, esse aulão para você, tá? Pra te dar, bota aí nos comentários, dá um feedback se abriu sua cabeça, se você já sabia dessas informações. Se você gostou, bota aí pra mim também, porque pra mim é muito importante o feedback, porque aqui eu não faço isso aqui pra mim, tá? Eu faço mesmo pra levar conhecimento, pra aprender também, que eu aprendo muito com vocês, muito mesmo, tá? Caramba, tá? Muito mesmo com Eu vocês. recomendo muito o curso de OPMS que eu ganhei no sorteio para o pessoal, porque a tua didática é muito boa, tu explica muito bem, detalhe por detalhe, é perfeito. Obrigada. Obrigada, Max. Obrigada mesmo. E eu vou deixar aqui o link aqui no chat para você, tá? Se você assim sentir no seu coração, não, eu quero investir em mim. A Mônica botou gostei muito, obrigada. Obrigada, Mônica. Se você quiser investir, eu vou botar aqui no chat para você o, o link do Audit Pass. Deixa eu até botar aqui, deixa eu pegar aqui para você. Porque assim, É, se você desejar ver, eu tenho o curso aqui, eu posso dividir a tela, eu posso mostrar cada um para você. Deixa eu pegar aqui só o esse aqui. Oi, pessoal. Eu não estou sabendo muito Link. mexer na ferramenta também, mas gostaria de deixar a minha visão, então, sobre esse nosso encontro. Para te parabenizar, Vivi, como o colega abordou, a tua didática, a tua linguagem é muito simples de entender e faz bastante sentido. Eu Obrigada. trabalho aqui na cidade de Porto Alegre, numa operadora de saúde, eu faço auditoria administrativa Uhum. e conviver com as colegas enfermeiras, eu consegui identificar muitas coisas que tu falou na vivência do dia a dia com as colegas, vindo de encontro com as perguntas que elas me fazem relacionadas a uma linha em específico. Uhum. Eu achei muito, muito igual com as coisas que tu trouxe, sabe? Obrigada, Achei Aline. que explicou. E aos colegas eu desejo boa sorte, que todos nós consigamos se incluir nessa área, quem ainda não está, que é uma área bem rica de conhecimento, que a gente pode ir em vários viés, como você mesma falou, e em específico para uma área, caso tu tenha, te agrade, né? De alguma área específica, eu achei muito, muito legal a maneira que tu explicou. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Eu fico muito feliz, porque o meu objetivo é esse mesmo, sabe? E tudo que eu coloco aqui nos cursos, nos conteúdos, tudo que eu falei aqui para vocês, foi tudo que eu vivi até hoje, nesses 10 anos. Aqui eu não boto nada a mais e nada a menos. Foi tudo que eu vivi. E tudo que eu vi que eu tinha que fazer. E eu falei, por que que eu não posso passar isso para as pessoas? Por que que eu não posso
passar essa experiência. Por que que eu vi a necessidade de fazer esse aulão aqui? Porque muitas pessoas estão me chamando e perguntando do curso, perguntando como é que faz. Eu falei assim, não, eu vou dar um aulão, né? Porque aí é a chance da pessoa se aprofundar ali na auditoria e se aprofundar também para me conhecer, porque tá entrando muita gente nova. Então, às vezes, fica desconfiado. Então, eu falei, não, eu vou dar um aulão para mostrar quem eu sou. E esse é o meu objetivo mesmo, sabe? De multiplicar mesmo, de multiplicar com quem quer aprender. Eu amo receber feedback. Viviane, cara, pessoas que conseguiram emprego, que falou, nossa, Viviane, os conteúdos gratuitos me ajudaram. Eu consegui, eu fiz uma prova, eu consegui um emprego, fiz entrevista. Isso não tem preço. Isso, e esse é o meu objetivo aqui. É trazer essa libertação, sabe? De, eu não consigo, não vou conseguir, é difícil. Não é, não é. Aqui as ferramentas que são utilizadas, que é a ANS, que é o padrão TIS, TUS, contratos, Simpro, Brasil, isso é tudo ferramenta. O prontuário, contas hospitalares, tudo isso são ferramentas para nós auditores, que vai virar o nosso jogo quando nós sabemos que, caramba, essa tabela, a CBHPM, a AMB, que algumas utilizam ainda, algumas operadoras, nossa, CBHPM, era de tabela de honorários. Então, tudo isso nós temos que ter em mente. Eu não preciso gravar tudo, não. Mas você tem que saber que isso existe. E esse é o meu objetivo, de facilitar mesmo, sabe? De facilitar. Eu quero ser uma facilitadora, sabe? Eu quero ser uma multiplicadora. E esse é meu objetivo aqui, tá? Por isso que eu tô aqui até hoje. Gente, já perdi as contas de quantas vezes eu pensei em desistir porque eu ficava cansada, porque eu tenho que conciliar, né, com trabalho, com casa, com marido. Aí tem que ser magra também, né, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então tudo junto. E eu fiquei bastante tempo sem colocar conteúdo na minha página, sem aparecer. E foi aí que eu decidi mudar. Eu falei assim, não, muitas pessoas me procurando. O que que aconteceu, Viviane? Você sumiu e tal. E eu falei assim, não, eu tenho que voltar, porque e muitas pessoas perguntando se eu tinha curso, e aí eu decidi fazer isso. Tá? Mas obrigada mesmo, gente. Eu vou botar o link aqui para você, se você se interessar. Se você tiver lá no grupo, eu vou botar também, tá? O link do curso. Vai até o dia 20, gente. Assim, aqui eu fiz esse aulão para te mostrar e para também te dar essa oportunidade também, tá? Eu sou muito intencional, gente. Eu não sou aquela pessoa, vai pensar que eu estou vendendo. Não, estou vendendo sim, porque eu não estou vendendo qualquer coisa por vender. Eu estou aqui mostrando uma oportunidade para você. Eu sou muito intencional, gente, de verdade. Eu sou muito intencional mesmo, tá? Gente, eu queria muito, 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 muito agradecer a você que ficou aqui comigo, que disponibilizou seu tempo aqui comigo, me emprestou o seu tempo. Quase 2 horas. Queria muito agradecer a você que ficou aqui comigo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, porque eu tô aqui mesmo. Esse conteúdo não é para mim, tá? É para você que tá aqui, tá? Se quiser esse conteúdo, só me falar que eu boto ele, salvo ele em PDF e mando, tá? E o Audit Pass está aí disponível até dia 20, tá? Por esse valor, pela plataforma que faz, uma plataforma segura, até 12 vezes. Tem 7 dias de garantia. Se você não se adaptar ao curso, você tem a seu reembolso. Eu gosto muito de falar isso também, tá? Acesso chega no seu e-mail, tem que colocar o e-mail certinho. Também você pode acessar o site da Kify, que vai estar lá os seus cursos. Deixa eu até mostrar, deixa eu até compartilhar com você. Não está aberto aqui. Deixa eu botar aqui nos meus cursos. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Vem os cursos. Eu tenho vários cursos, tá, gente? Aqui, ó. Audit PES, um curso de auditoria de conta, de glosas. E aí você aperta aqui, por exemplo, de auditoria. Aperta aqui, ó. Tá tudo aqui.
Aqui o de auditoria, as ferramentas que são utilizadas, eu explico, divido tela, tabela de honorários, que é CBHPM, AMB e tabela própria. Falo um pouquinho dos OPMEs, de glosses, processo de faturamento, tá, gente? Então, assim, esses são, né, os meus treinamentos que eu trago e vão vir mais aulões, assim, porque eu gosto mesmo de estar junto com a galera, de estar junto com vocês, compartilhando experiência, tá? E é isso, gente. Eu queria muito agradecer a você, a sua presença aqui, muito mesmo, tá? E vamos nos encontrando, vamos nos falando. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp. Se eu não responder na hora, é porque eu tiro todas as notificações do meu telefone para não ficar, né, desatenta. Então, às vezes, eu não vejo direct, porque às vezes eu não sigo, aí cai na pasta que é tipo de spam, aí eu não vejo, eu vejo dias depois. Então, assim, porque eu cuido das minhas redes, tem uma pessoa, né, que fica, mas ela fica comigo só às vezes respondendo algumas coisas, mas eu que cuido de tudo, então às vezes eu não vejo. Mas o que eu puder ajudar, estamos aí, tá, pessoal? Muito obrigada mesmo. Ah, vamos tirar uma foto, né? Tirar assim. Ué, o que que houve? Hum, tirar assim também. Ai, ficou ótimo. Vou botar lá no grupo. Vou botar bem 10 de que não veio. Eu tenho muito obrigada, tá, pela presença de vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui. Participe do Clube da Auditoria, se você quiser. Lá tem muito network da galera, tem tira dúvidas, o pessoal é bem participativo, tá, gente? Você vai disponibilizar a aula de hoje para nós no grupo. Eu vou salvar aqui. Hoje provavelmente vai demorar um pouquinho, porque às vezes o Zoom, né, para salvar no computador demora. Tava querendo auditar, auditar, olha só, olha o auditor aqui. Editar, eu mesmo audito. Edito, né, tirar algumas partezinhas para não ficar tão longo e vou disponibilizar, se não me engano, no YouTube e posso disponibilizar também o link também aqui no grupo, lá no grupo. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Um bom fim de semana e até a próxima, porque nós vamos ter mais. Tchau.